Olá, estamos em mais um podcast do Núcleo Eleve-se e hoje, como sempre, eu acho que não vou nem repetir mais assim que hoje e tal, porque toda semana que a gente grava aqui o podcast são com pessoas especiais, já que o nosso núcleo tem uma curadoria e não é qualquer pessoa que se une a nós. Isso né? explica porque você fala isso para todos. É porque todos são especiais, entende? É verdade. Mas hoje realmente a gente está recebendo um cara muito bacana, uma figura bem legal, que está com a gente já no Eleve-se e que eu já venho tendo contato há vários anos. Então vai ser um papo super interessante, tá? Quer apresentar ele? Vamos lá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui hoje com o Roberto Pio. Um nome intrigante, né? Primeira vez que eu ouvi, achei interessante. Parênteses engraçada. Roberto, é uma honra ter aqui você com a gente. Como o Danilo falou, todos os nossos empresários credenciados, eles são muito especiais. E sabe o que eu mais gosto, Danilo? É porque todos são de desenrolar conversas gostosas, né? Que a gente conversa, a gente desenrola um papo muito bom. E independente de estar no podcast ou fora do podcast, são conversas que agregam muito conhecimento. E é sempre muito bom conversar contigo. E só para começar, de todas as vezes que a gente já conversou, que foram bastante, né? De onde você veio? Eu nunca te perguntei isso. De onde você veio? Como você chegou em Palmas, assim? Boa noite, Danilo. Boa noite, Távila. Boa noite aos espectadores. É um orgulho estar aqui também, é um prazer, né? Danilo também já conheço há bastante tempo. Távila, já tivemos a oportunidade de conversar. E era uma pessoa, uma arquiteta que eu, quando conversei a primeira vez, já falei, já queria ter me conectado há muito tempo, né? Conheci o empreendimento dela lá da 1503. Então, assim, é uma honra estar aqui também, né? Com vocês. Então, eu vim para Palmas em 2011, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Você não tem cara de nordestino, viu? Não. Você tem cara de gringo, né? Olho claro, cabelinho lisinho e tal. O sotaque nordestino, quando for em janeiro que eu voltar de viagem, vocês vão ver o macho, né? O vem cá, joga rebolar no mato. Então, assim, esse sotaque volta todinho, carrega agora em janeiro, né? Mas, como eu trabalhei muitos anos com auditoria contábil financeira, então a gente viajava muito, acaba que o sotaque vai perdendo, né? Então, eu cheguei a morar em São Luís, cheguei a morar alguns meses em Manaus, morei no exterior no Canadá. Então, assim, acaba que você vai perdendo um pouco o sotaque e vai pegando o sotaque, né? Que eu já tô quase falando porta, né? Então, assim, de vez em quando a gente pega. Então, eu vim para Palmas em 2011 e desde 2011 a gente está trabalhando aqui no mercado imobiliário, desenvolvendo produtos e buscando atender cada vez melhor os nossos clientes. Interessante. Agora é engraçado. Eu conheço um pouco da tua história, mas se a gente for colocar isso assim, escrito numa folha, parece que tu tem 55 anos. É de tanta coisa que você já fez dentro do mercado imobiliário. Agora tu já acrescentou algumas coisas que eu nem sabia, Canadá e tal, e tava por fora disso ainda. Mas conta um pouco da tua experiência dentro de Palmas e principalmente dentro do mercado imobiliário. Eu venho de uma escola do mercado imobiliário de empreendimentos verticais, né? A gente trabalhou em 3 grandes construtoras aqui em Palmas, antes de ficar exclusivamente na nossa incorporadora e na Hope Construtora, que eu explico depois um pouco sobre a incorporadora. Então, nessas 3 grandes construtoras, a gente desenvolveu 10 empreendimentos verticais, dando um total de 710 unidades e 87 mil metros quadrados de obras construídas. Olha só, que legal. De 2011 a 2017, né? Então, 2022, desculpa. De 2011 a 2022... Foram 710 unidades, 10 empreendimentos verticais e 87 mil metros de obras construídas. Muita coisa. Essa conta aí porque eu tô agora com o Eleve-se, eu tô tratando muito com os arquitetos e tal, né? Essa coisa dos 87 metros de área construída que já fez, eu vou começar a fazer conta de quantos metros quadrados eu já vendi. Isso é importante. É um número, e números são importantes. Na verdade, isso surgiu quando a Hope surgiu em 2023, que aí o pessoal, Pio, mas a Hope vem da onde? E a Miramar? E as outras empresas que você atuou e tudo? E aí eu nunca tinha feito essa conta, né? E eu tenho um colega que já trabalhava com construtoras e não só incorporadoras, como é a minha história. E aí ele falou, mas eu já construí 50 mil metros quadrados. Aí me veio isso, eu vou contar aqui quantas unidades foi. Foi a primeira vez, 2023, que eu fiz essa conta de quantas unidades, quantos metros quadrados, né? Mas é bem legal essa conta. Que legal, mas na construção civil os números são bem interessantes. Eu gosto de calcular quantos metros quadrados que a gente já fez no escritório,
quantos que já foram executados, isso é interessante. Esse número que eu passei para vocês é dos verticais, né? E aí já nos horizontais que foram com a nossa incorporadora, que é a Miramar Incorporações, nós temos mais 80 casas horizontais, né? E mais 10 sobrados aqui no centro, foram 80 casas do Minha Casa Minha Vida, construídas ali exclusivamente no Aureni, o Aureni 3, né? A gente teve muito sucesso lá, inclusive ano que vem já estou dando um spoiler aí pro pessoal, nós vamos voltar para o Aureni, vamos voltar com o braço do Minha Casa Minha Vida. Então nós fizemos 80 casas lá no Aureni, fizemos 10 sobrados aqui no centro, ali próximo à Renda Portuguesa, e estamos construindo 20 ali na 906 Sul. Então além dos 710 unidades no vertical, apartamentos, né? Nós já fizemos 90 unidades horizontais e estamos construindo mais 20 agora para entregar no meio do ano que vem. Bacana, você participou de um crescimento gigante assim, de Palmas, né? Você viu Palmas se desenvolver, porque depois de 2011 para cá, apesar da cidade ter mais de 30 anos, eu acho que tem uns 10, 12 anos que teve um desenvolvimento no vertical muito agressivo. Você participou de tudo isso? Isso, um grande destaque que a gente tem no vertical hoje é a orla, né? Mas quando eu vim para Palmas, a orla era tida como longe, ninguém queria morar na orla porque era longe. Eu já comprei lote na época de uma das construtoras, na orla, claro, um lote unifamiliar, mais de 780 metros por R$23 mil. R$23 mil, um lote na orla. Então você tira aí o que se desenvolveu de 2011 para cá. 23 mil 2011, quando eu vim, a gente só tinha 2011, a gente só tinha um paralelepípedo que eu ia comprar na orla. 23 mil. 2011, a gente só tinha um Le Premier. E eu vindo de Fortaleza, com a orla de Fortaleza, tudo, né? Você chegava aqui na praia e dizia, gente, isso aqui é um paraíso, isso aqui tem que vir para cá. E só tinha um Le Premier, né? Eu vi até uma postagem de um colega corretor essa semana que ele postou uma foto antiga, onde só tinha um dos prédios, né? E hoje de Palmas é um orgulho ter participado disso, né? Eu participei muito mais do desenvolvimento do centro, né? Então, 2011 até 2014, 15, foi muito prédio no centro. O pessoal queria viver aqui no miolo, né? Então, só na 308 foram 4 verticais, na 208 mais 1. Então, assim, foi tudo muito ali no centro, né? Então, o meu desenvolvimento maior foi ali. Então, a gente vê muito isso. A Palmas se desenvolveu. E tem situações engraçadas também do vertical, de quem começou a construir vertical numa cidade nova, que se vocês me abrirem aqui, eu conto para vocês. Por favor. De tipo, a gente construir um prédio e ser chamado no prédio porque eles estavam reclamando que a água estava caindo de cima do prédio. Eu disse, mas como a água cai de cima do prédio? E eu fui ver lá, tinha uma empregada lavando um apartamento com mangueira e batendo o rodo na sacada e a água caindo lá embaixo. Então, assim, muito disso aconteceu de pessoas que não tinham ainda o costume, né? O hábito de morar em apartamento, né? Outra situação bem engraçada, um domingo de tarde, então um dos clientes liga assim, olha, tô com um problema aqui no meu apartamento, você mora em qual andar? Não, eu moro no 4º andar. E o que é que aconteceu? Não, a fossa entupiu e tá vazando aqui dentro do meu apartamento. Eu disse, gente, uma fossa entupir. Para chegar no 4º andar, imagino o que é que tinha acontecido na cidade, né? Porque tinha que inundar tudo e subir para o 4º andar. Enfim, e nada mais era do que cabelo da esposa dele dentro do ralo, né? Então, assim, são situações bem engraçadas. Existem inúmeras outras de questão de apartamento que as pessoas não eram muito acostumadas, né? Porque você morava em casa, tinha a fossa, entupia a fossa, ia lá, desentupia, resolvia, né? Sim. Você morava em apartamento, lavava o chão com a mangueira e jogava água pela varanda, pela porta, né? Sim. Então, isso aconteceu não foi uma nem duas vezes, várias vezes. E olha, tecnicamente falando, só pra gente poder embasar o que você disse sobre a região orla, né? O valor do lote lá atrás e agora, a gente tá falando hoje de R$3.500 o metro quadrado do lote. Do terreno. Do terreno, lote. Vendendo por R$3.500 o metro. Incrível, né? 23 mil, 23 mil. Nada. Gente, 23 mil nessa época. O meu Voyage eu compraria 3 lotes na orla. Que coisa, hein? Sem ter coragem de entregá-lo, obviamente. Mas legal, muita história bacana. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda pra gente poder contar. Uma pergunta que a gente meio que atropelou e eu gosto de saber um pouquinho da história da pessoa, né? O que te trouxe pra Palmas? Tô lá em Fortaleza, olhei pra Palmas, quero ir pra lá. Na verdade, a construtora que eu vim trabalhar era de um primo da minha esposa, que precisava de um administrador pra fazer ela crescer, né? Então ele era pequenininho, eu vim contratado de Fortaleza para Palmas para trabalhar diretamente na construtora dele. A gente já se conhecia, eu conheci ele em São Paulo, numa viagem que a gente fez, porque a família dela é de São Paulo, e ele ficou uns 2 anos assim
em cima de mim. Quando eu vim para Palmas, eu vi aquela cidade muito planejada, muito organizada, uma qualidade de vida lá em cima, o que a gente não tem em Fortaleza. Fortaleza é aquele caos, né? Eu morava, por exemplo... O que não tem em quase nenhuma capital. Pra você ter noção, eu morava a 8 quilômetros do meu trabalho em Fortaleza, perto, eu demorava 40 minutos. Então, assim, eu tinha que sair umas 10 para as 7 para conseguir chegar assim 7h20, né? Para não atrasar tanto. Mas se eu saísse depois das 7 horas, para chegar às 8, que é o horário do trabalho normal, eu tinha que sair umas 7h20 para chegar às 8 horas, porque e o trânsito da escola, aquela coisa dos meninos, né? Acaba que Fortaleza virou dificílimo de você andar de trânsito, assalto, né? Então eu vi essa qualidade de vida e eu tava com o início de vida, né? Então eu tava noivo na época, não tinha casado ainda. Na época eu perguntei à minha esposa, né, a Raíla, e aí, Raíla, e aí? Ela, não, se você for, eu vou. Então tá resolvido. Então nós viemos desbravar Palmas aqui em 2011 e a gente veio justamente para assumir uma pequena consultora que estava em crescimento, né? Que acabou sendo uma das maiores na época, né? Não sei se pode citar o nome, mas se vocês autorizarem... Pode, com certeza. Era a Inovatec Construtora, né? Nós fizemos a maioria desses empreendimentos que eu falei para vocês com eles e a gente chegou a ser uma das maiores empresas aqui de Palmas na época. Que legal, cara. Que história bacana. Realmente boa pergunta, viu, Távora? Porque eu não sabia também dessa história. Bacana. E isso já vai aí para mais de 14 anos. Mais de 14 anos. E aqui você já teve filhos? Conta um pouco dessa tua estrutura familiar pra gente. Hoje eu sou casado, né, com a Raíla, minha esposa, meu braço direito. Inclusive, é ela que põe ordem lá na Hope e na Miramar. Né, a mulher que manda na casa, nossa palavra é sempre a última, Danilo, sim senhora, né? Tenho 2 filhos, o Samuel, de 8 anos, a Letícia, de 3, e tem uma encomendada aí, a Helena, para vir agora em abril. Vamos cair com 3 cabeçudinhos. Parabéns. Obrigado. Sobre a questão, agora entrando um pouco mais na Hope, né? Você falou que trabalhou com grandes construtoras, depois a incorporadora tem a questão da Miramar, mas vamos falar especificamente da Hope. Como que surgiu essa ideia dessa construtora? Então, a Hope, ela surgiu de uma necessidade de amigos próximos, né? De quererem que a gente fizesse a obra deles, vamos dizer assim, leigamente falando, né? Então, por exemplo, a Hope realmente começou com um vizinho lá do meu condomínio, que pediu para eu fazer a reforma dele, ele não queria contratar ninguém, queria alguém mais próximo. E aí, informalmente, a gente fez, não existia a Hope ainda, era uma outra empresa, na verdade era outra razão social, vamos dizer assim, não tinha uma marca, mas acabou que deu certo, né? E a gente começou com essa reforma lá do condomínio, só se viu as paredes, vamos dizer, trocamos todo o piso, fizemos uma reforma bem grande na casa. É uma casa aí que, sei lá, triplicou o valor do valor depois da reforma. E mais isso no começo de 2023. No final de 2023, um grande empresário aqui de Palmas, né, do mundo dos ferros, me chamou para dar um suporte aos clientes deles. Né? Ele chegou, Pio, eu preciso de alguém de confiança para ajudar meus clientes na reforma das lojas dele. Aí eu falei, Jorge, eu não estou tão tranquilo, porque assim, meu negócio é incorporar, é trabalhar para mim. Eu não sei se meu funcionário vai querer trabalhar numa loja só. O cara quer fazer 20 casas, 10 sobrado, entendeu? Então ele está muito acostumado disso, desse volume. Então, será se o pintor que faz 50 apartamentos vai querer fazer uma loja? Será se o eletricista que faz 10 sobrados vai querer fazer uma casa? Então, assim, minha preocupação era essa. Porque, graças a Deus, a gente já tem todo esse tempo de incorporação e meu receio era esse. Mas ele insistiu e disse assim, vamos testar. E aí, desse teste de 3 lojas que a gente fez no Open Mall, no final da conclusão lá do shopping, de 3 subiram para 18. As maiores lojas lá do Open Mall, tirando a academia, foram feitas pela gente. Em 2023 surgiu a Hope e nós passamos o ano de 2023, na verdade surgiu no final de 2023, o ano de 2024 nós trabalhamos quietinhos, sem divulgar nada, testando a equipe, testando a evolução, principalmente porque nós começamos num ramo que é reforma de loja. Gente, reforma de loja é assim, tem que começar hoje e acabar amanhã. Porque enquanto não termina, o proprietário está ali investindo e não está entrando. Então a gente teve alguns prazos desafiadores, alguns projetos desafiadores.
né? Mas graças a Deus concluímos todos dentro do prazo, todos dentro do custo, que é um grande diferencial nosso que depois a gente fala. E em 2024 a gente fez essas 18 lojas, 2025 a gente fez mais 3 lojas ali no Aldeia Center, fizemos uma reforma que é uma referência hoje no norte do país, que é a Clínica Desenvolver. Então ela fica ali na 103 Norte, é uma clínica para crianças especiais. Então lá tem um desafio muito grande, era um prédio meio que abandonado, nós transformamos ele em 44 salas de atendimento, no fundo dele tem uma sala terapêutica, tem um playground, ficou bem bonito lá, né? E depois disso foi só um sucesso, graças a Deus a gente está aí com bastante obra na cidade já executada, executando algumas agora no momento, e com esse diferencial que foi a confiança. Você vê, de 3 lojas que a gente começou sem divulgar, fizemos 21 no final, contando com Open Mall e Aldeia Center, fizemos mais 3 reformas de prédio, só na confiança, de um indicar para o outro. Um famoso boca a boca. Um famoso boca a boca. E agora, 2025, nós criamos a marca da Hope mesmo, mais ou menos ali em abril e maio, e estamos trabalhando agora firme nesse ramo de administração de obras, reformas, construção de casas no Alphaville, no Caribe. Então, surgiu de uma necessidade de amigos que precisavam de alguém de confiança, né? Para poder tocar suas obras, tocar com qualidade. Já conhecia a nossa equipe, porque a equipe que trabalha conosco, a grande maioria dela, vem ao longo desses 15 anos trabalhando junto. É o mesmo pintor, o mesmo eletricista, ceramista, enfim. A gente tenta sempre manter uma base para a gente ter uma garantia na qualidade. Porque muitas vezes, se você ficar trocando muito profissional, você não sabe se a qualidade daquele novo profissional vai ter a mesma Pode até alcançar a qualidade, mas você vai gastar muito tempo para poder chegar nesse nível. Então, agora, ô Pio, tem uma coisa interessante que você comentou até no último evento que nós fizemos em setembro, que levantou até assim, um burburinho no meio das pessoas, falando, não, obra não dá trabalho, gente, porque todo mundo fala de obra, que obra é dor de cabeça e tal, e de repente vem um cara que é o construtor, que mexe com reforma, e falou, rapaz, obra não dá trabalho nenhum, obra é bom demais. Vieram me questionar sobre isso, inclusive. Você fala isso com base em quê? Explica Danilo, isso para o nosso público. É o tipo da coisa. Todo trabalho, todo empreendimento tem suas intercorrências, gente. O que a gente tem que entender é que, sim, obra vão acontecer intercorrências. Ela dá trabalho? Dá, mas é o métier da obra, gente. Quem tem que saber lidar com isso somos nós, os construtores, os engenheiros. O cliente ele tem que estar fora disso. O que muitas vezes acontece é tipo assim, na hora de um problema, na hora de uma situação que ocorre na obra, o construtor ali, ou às vezes o empreiteiro, ou o cara sem muita experiência, desespera. E aí já corre para o cliente, então assim, gente, vai ocorrer? Vai. Toda obra vai ocorrer problema, toda obra vai ocorrer alguma situação de um atraso de material, alguma coisa, você tem que estar preparado para isso. E o que é que eu sempre falo? Obra não dá dor de cabeça. Se você já está preparado por que pode acontecer, então você já está preparado para achar uma solução. Que assim, eu acho que o grande diferencial, o Danilo já me conhece há bastante, sabe disso, eu não vejo problema em nada. Eu só tento achar a solução, porque assim, problemas vão existir. É isso que eu já ia mencionar. O perfil do Roberto, quando a gente conversa com ele, a gente já consegue visualizar. É um perfil de um empreendedor que ele é solucionador de problemas. E é isso que a construção civil precisa, porque construção civil, como você disse, tem intercorrência, depende da forma que você vai abordar ela. A gente trabalha, assim, a construção civil, ela trabalha muito artesanalmente ainda aqui no Brasil, né? Então a gente trabalha com muitas pessoas ainda sem muita instrução, sem muito treinamento. A gente trabalha dependendo de vários fornecedores. Você tem um fornecedor de cimento, um fornecedor do acabamento, um fornecedor da laje, um fornecedor do concreto. E tudo isso tem que convergir para uma obra bem feita, uma obra de qualidade, uma obra entrega no prazo, uma obra no custo. Então, assim, é esse métier que, para mim, eu acho bom demais. Tem gente que diz assim, nossa, mas eu não sei como é que tu abre. Gente, eu adoro obra. Eu adoro obra, adoro estar no meio da obra. Então, assim, você vai me ver quando você for numa obra minha, eu tô lá no meio da obra, com o peão, testando. Não que eu tô lá no braçal, né? Mas visualizando o que realmente está acontecendo. Porque se você fica muito só, vou ficar só no escritório, vou ficar só no escritório da obra, as coisas estão acontecendo e você não tá ali muito próximo, às vezes, para solucionar um problema antes que ele ocorra. Uhum. Entendeu? Nós tivemos um exemplo que foi até bom, uma cliente nossa, com esse feedback que ela sempre dá, e ela é uma das maiores
divulgadores do nosso trabalho, nós fizemos uma loja no Open Mall 100% sem a cliente nem pisar na loja. A cliente é de Curitiba, me passaram o contato dela, indicação, e o meu para ela, a gente conversou, nós começamos a obra dela, ela só veio na obra uma vez, passou 3 dias e só voltou na inauguração. E nós fizemos a obra 100% por telefone, WhatsApp, mandava vídeo, ela tinha uma funcionária aqui na época, mas na confiança, e acabou que deu certo. E essa loja, que é uma loja de consórcios, ela ficou assim, na arquitetura, no acabamento, ficou tão bem feita que está sendo cogitada para ser a loja modelo do Brasil todo. Que legal. Então, assim, é isso que a gente busca. A obra vai dar problema? Se toda obra dá problema, então vamos achar a solução. Perfeito. Não precisa, vamos dizer assim, elevar esse ponto da obra, entendeu? E então, reduzir o impacto com o cliente final. Com certeza. Né? Porque eu acho que isso que é o que mais prejudica. Eu brinco muito, assim, a minha vantagem é por não ser engenheiro. Não menosprezando o trabalho deles, que eles são excelentes. Não faço obra sem engenheiro, não faço obra sem arquiteto. Sou administrador de empresas. Nossa, Pio, mas como é que tu sabe tanto de obra e tu é engenheiro? Não, sou administrador de empresas com orgulho. Então, o que a gente vê muito em obra? A briga entre escritório, canteiro de obra, engenheiro, com arquiteto, né? E um querendo resolver o seu problema para enaltecer com relação, às vezes, com o cliente ou com o dono da obra. E terceirizando culpa, né? Terceirizando culpa. Cara, isso não pode acontecer. Todos nós estamos juntos. Mas mesmo com arquitetos acontecem esses problemas também. Arquiteto, eu não vejo assim, problema nenhum em arquiteto. Minha amiga estava aqui do lado. Tá aqui do lado, né? Então, não, assim, mas a gente sabe que existe. Existem, por exemplo, às vezes você faz um projeto e esquece um ponto de elétrica. Sei lá, entendeu? Onde por exemplo, você fez a bancada, colocou o ponto de energia do forno, colocou um ponto de energia da máquina de lavar louça e esqueceu de botar água e esgoto da lavar louça. Gente, nós somos seres humanos, isso vai acontecer. Então, o que a gente faz? Busca a arquiteta, resolve o problema, altera o projeto, atualiza. A gente não altera projeto nenhum sem autorização do arquiteto. O cliente nem ficou sabendo que faltou um ponto. Nem ficou sabendo. Tipo assim, chegou lá, já estava resolvido. Porque é isso que acontece. O cliente, se faltar um interruptor, ele não entende a dimensão disso. Para ele, o interruptor nossa, que projeto horrível, porque faltou um interruptor. Então, essa parceria entre a construtora, o arquiteto, o engenheiro, ela é muito importante. Eu tô achando e é isso que minimiza isso que faz o cliente final gostar. O que a gente tem que pensar sempre, pessoal, é no nosso cliente. Eu tô achando que depois desse podcast tu vai virar o queridinho dos arquitetos aqui da cidade. Que nada, a gente tá solucionador. E assim, eu gosto muito de ajudar, né? Independente de contratado ou não. O Danilo também já ajudei várias vezes, né? Então, assim, a ideia nossa é sempre achar a solução. E sempre buscando, é o que eu falei, inclusive, lá numa imobiliária essa semana, que assim, gente, o que a gente tem que buscar é o nosso propósito. O meu propósito é trabalhar e atender o cliente. É isso que eu mais gosto na vida. Tipo assim, pode ser a hora que for. A minha esposa já sabe que eu adoro atender o cliente. Por exemplo, vindo da incorporação. Um cliente quer visitar o decorado, a obra, sábado à noite. Nós vamos abrir o decorado, porque é o horário dele. Entendeu? O cliente da obra de reforma, uma casa no Alphaville, por exemplo, nós tivemos um desafio aí de uma arquiteta que o cliente queria que as vigas, os pilares da casa dele fossem todas de madeira. Disse, gente, mas não vai sustentar o segundo andar. Mas nós não vamos falar isso para o cliente. Nós vamos fazer a casa, e aí dei a sugestão para a arquiteta, a gente não começou a obra ainda, mas nós vamos fazer os pilares do cara tudo de concreto. Nós arrumamos já uns troncos da largura que dá e nós vamos revestir ele com o tronco da árvore, com a madeira. Ele não vai nem ver que tem concreto dentro. Curiosa para ver esse projeto. Já vai ter a casa dele com os pilares de concreto. Porque assim, se você chegar para o cliente pilar de madeira vai quebrar e vai cair o segundo andar. Já acabou com o sonho do cara. Isso o pedreiro já faz. Já contratou um pedreiro, Danilo? Rapaz, eu fujo dessa contratação. Tu vai contratar um pedreiro? Vai dar trabalho? O que eu sempre falo nas nossas obras, a gente sempre tem, toda obra nossa tem um encarregado, tem um engenheiro, e a gente sempre busca todos os nossos funcionários. O cliente chegou na obra, vocês vão orientar ele perguntar para o engenheiro. O cliente chegou na obra, o engenheiro, ou a engenheira, ou o arquiteto que estiver responsável na obra, ele vai colar no cliente. Por quê? O que as pessoas não entendem é que o funcionário ali, o ajudante, o pedreiro,
ele tem muitas vezes medo do patrão ou medo do cliente. E se o cliente chegar assim, ei, rapaz, tô achando que essa parede tá torta. A primeira coisa que o cara fala, tá torta mesmo, doutor, nós vamos ajeitar. Nem tá. Mas ele fica com esse receio. Ah, essa parede tá bonita, não tá? Tá linda. E a parede podia estar toda... Então, assim, o chão de fábrica ali, o pedreiro ajudante, ele não tem muito esse discernimento. O feeling, né? E ele é muito pontual, ele não tem a visão do macro, né? De tudo. Não ele tem. só tá ali realizando... E muitas vezes o cliente, quando vai na obra, quando ele não tem muito conhecimento de obra, ele acha que ele pode pintar antes de rebocar, ele pode colocar a luz antes de botar o forro. Então, assim, não tem essa sequência. E se ele vai lá e pergunta um pedreiro ajudante, é até engraçado às vezes, né? O que sai nessas conversas. Então, assim, a gente tem que ter muito essa preocupação também de orientar a equipe, orientar os responsáveis da obra, para que a gente possa ter isso muito claro para o cliente. Perfeito. Olha, é bom ver assim, você como um especialista falando sobre realmente a obra assim, em si, a vivência, porque parece que se torna mais simples mesmo. Não, mas a obra é simples, gente. Assim, é uma coisa muito complexa, mas ela é simples se ela for tratada com simplicidade, entendeu? Gente, porque se você for dizer para o cliente, ó, cliente, aqui nessa fundação aqui da sua casa no Alphaville, vão vir 80 tubulões. Desses 80 tubulões, tem mais ou menos aqui uns 300 metros de ferro, que dá tantas toneladas, com mais não sei quanto, ele vai ficar louco, vai pensar assim, vai construir um castelo. E não é, gente. É só 80 buraquinhos com a fundação. É simplificar. Então, é o jeito que você fala, entendeu? Uhum. Eu tive um amigo que a gente deu só um suporte nas compras de materiais, né? Que é um grande diferencial nosso que a gente vai falar daqui a pouco, né, nessa questão do custo. E teve um dia que eu cheguei lá na obra dele, infelizmente ele tinha contratado um empreiteiro, não tinha contratado uma construtora, e estava batendo laje com um encarregadozinho lá que não sabia bater a laje, aquela confusão e caixaria estourando. E eu disse, fulano, tal, deixa que eu vou subir na tua laje. Ele, tu vai fazer o quê? Eu vou bater a laje, porque senão vai acabar com tudo aqui. Porque, gente, vai bater a laje, vai uma caixa ou outra, vai estourar, né? Vai dar um problema ou outro, você tem que reforçar ali. Mas se não tiver uma experiência, não tiver um engenheiro ali na obra, ou alguém que já passou por isso, os caras vão pegar aquela bomba. Não sei se você já... A Otávio deve ter visto. Você já viu uma concretagem de uma laje? Já. Tem aquela bomba gigantesca, aquele concreto numa força danada. Se você joga aquele concreto direto no isopor da laje, ele vai estourar. Então você tem que vir das caixarias, enchendo e puxando pro isopor. E eu cheguei lá, menina, era isopor voando para todo lado e concreto. E o dono da obra, um cara de renome aqui na cidade, ia levando um banho. Gente, por questão de 5 segundos, ele brinca até hoje comigo isso. Por causa de 5 segundos ele tomou um banho. E o cara não entendia, né, de obra, e aquela confusão, e ele mandando a concreteira parar, e os funcionários descer, que ia derrubar a casa dele, porque já estava no forno, né? Eu disse, não, Clécio, calma que nós vamos resolver. Subimos lá, batemos a laje dele, deu tudo certo, graças a Deus. Coisa boa. Pio, alguma pergunta, Otávio? Não. Ô, Pio, conta pra mim aqui um pouco sobre a tua relação com o Elevse, né? A gente vai falar sobre os cursos que você tem para dizer ainda, mas vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal que nos assiste poder entender dessa tua relação com o núcleo Elevse, porque a gente faz conexões. Sim. Né? Você se conecta aí com engenheiros, com arquitetos, com design de interiores, com corretores de imóveis. O Elevse agregou o que nesse pouco tempo que a gente se relaciona como núcleo à Hope Construtora? O que eu gostei, assim, o que me diferenciou a Elevse de outros núcleos, né? E o que é que eu achei em destaque? Várias lojas, vários empresários que entraram no Elevse, alguns antes, outros depois de mim, já trabalhavam conosco. Então, o que é que o Elevse agrega muito? Por essa curadoria que vocês fazem, nós temos no Elevse hoje várias empresas que resolvem a sua vida. Ela às vezes é a mais barata? Nem é a mais barata muitas vezes, ou nem é vamos dizer assim, a mais bambambam. Mas o que acontece? São pessoas que você pode confiar. Então, assim, qual é uma das coisas primordiais nas minhas obras e nos meus fornecedores que eu busco? Que são pessoas que vão fornecer aquele produto com qualidade, dentro do prazo estabelecido, que se tiver alguma intercorrência ele vai solucionar esse problema. Então o Elevse traz isso. Então as empresas hoje que a gente tem dentro do Elevse, você pode confiar nelas, que são empresas que vão entregar um produto com qualidade, vão entregar um produto com prazo. Se tiver alguma intercorrência no caminho, a gente vai ser avisado do que vai ocorrer, a gente se prepara para sanar esse problema. Então assim, essas empresas que estão hoje, é como a Tábua sempre fala, a gente pode assinar embaixo. E várias delas a gente já trabalhava antes. O que mostra que a curadoria de vocês realmente funciona. Então, a gente tem empresas que
de iluminação, marmoraria, de esquadria, sei lá, vamos citar outras não lembro agora de cabeça de todas, mas várias, de móveis planejados, que a gente já trabalhou e trabalha até hoje. Por quê? Porque a gente sabe que ela tem um produto de qualidade, uma mão de obra de qualidade. Nós temos empresas que, por exemplo, vou citar um caso, por exemplo, de a gente pegar uma loja que o arquiteto só fez a planta. E vamos fazer a loja. Gente, como é que eu vou fazer uma loja com uma planta? Então, a empresa de iluminação fez o luminotécnico, a empresa de pisos fez a paginação do piso correta. A gente já tinha um piso que tinha escolhido, mas fez a paginação correta. A loja de imóveis corporativos fez a escolha das cadeiras corretas. Então, assim, tudo isso agrega valor e soluciona o problema do cliente. Sim. Porque muitas vezes o cliente nem sabe que isso é um problema. Não, tá aqui, ó. Tem o projeto. Eu tô com um projeto. E não tem. Nós tivemos um caso de uma loja que não tinha projeto elétrico. Ah, mas tem os pontos. Gente, são 23 ar-condicionados. São 280 lâmpadas. São 8 freezers. Então, assim, era um negócio gigantesco. Tinha que se ter um projeto elétrico. Então, a gente buscou um projetista, fez um projeto elétrico, apresentou, porque, assim, nós temos que apresentar essas soluções para o cliente de uma forma leve, tranquila, para que o cliente fique satisfeito do que ele está. Porque se a gente já chega logo, gente do céu, tá tudo errado, a arquiteta não fez projeto elétrico, só tem ponta aqui, por onde é que vai passar o fio? E se um dia der um curto, qual é a carga? O cliente vai entender nada, vai dar logo um desespero. E falando vai desistir da obra antes de começar. E falando dessa parceria, a gente até entrevistou aqui acho que foi uma semana atrás, o Gustavo da Wise Home, né? E falou muito bem também lá da tua obra, que ele tá fazendo uma parceria contigo lá da automação, né? Gente, a automação da Wise Home é o paraíso. Sério? Paraíso, porque assim, a nossa obra lá da incorporadora, o 906, ela é uma obra que a gente buscou um empreendimento onde o cliente tivesse o menos custo possível para entrar dentro do imóvel. Então, a gente teve uma parceria com a MyLEDs que fez o projeto luminotécnico lá do decorado. Então, nós temos toda uma iluminação de sobrepor para não ter que rebaixar o forro. E quando a gente decidiu colocar a automação, né? E na verdade o Gustavo apareceu, a primeira coisa que eu pensei, eu tô... né? Porque eu vou ter que quebrar agora tudo, passar cano, então vou ter que rebaixar fogo. Como que eu vou automatizar se eu não me preparei para isso, né? Mal sabia ele. Então, gente, a Wise não quebra um palmo de tijolo. Eu não fiz um buraco na minha obra. E assim, eu tava com a obra pronta, o apartamento, né? O sobrado estava pronto, pintado, com a iluminação pronta, faltava só os planejados. E aí, quando eu pensei na automação agora, eu tô no sal, porque eu vou ter que cortar a parede, furar a parede, cortar chão, fazer forro, enfim, não cortou nada. Eles põem tudo pela caixinha do interruptor e automatizou tudo, ar-condicionado, iluminação. Olha, ficou... depois, Gustavo. Ô, Gustavo, você tem que dar uns... Lá, viu? Por esse mexão aí, hein? Olha, depois... Não, arrumou até um problema, que quando a minha esposa foi lá no decorado, ela falou assim, mas dá pra automatizar sem quebrar nada. Então, bora colocar lá em casa. Lá em casa já tá surgindo essa opção também. Gustavo, depois a gente fala no mundo da música, né, do artista, depois de um jabá desse aqui, o mínimo que tu tem que fazer é pagar um churrasco pra esse cara aqui, rapaz, porque esse aqui realmente foi... Assim, se a gente for falar dos parceiros do Eleve, a gente vai ficar aqui 2 horas, porque assim, você imagina fazer 18 lojas em um ano. Se não tivesse parceiros do nosso lado, a gente não teria feito. Sim. Mas é isso que não é só a mão de obra. Buscado, são parceiros inovadores, tanto em produtos quanto em qualidade de entrega. Né? Então, a gente tem buscado isso aí e os profissionais já estão percebendo isso. As empresas que estão no Eleve-se hoje, elas estão trazendo produtos inovadores, diferentes, que não tem aqui. Mesmo tipo de produto ou aplicabilidade. Nós temos clientes até fora do estado. A gente teve um cliente em Redenção que lá não tinha todos os acabamentos e tudo, então a gente trouxe ele a Palmas. Na época não tinha nem o Eleve-se ainda, né? Mas a gente trouxe ele a Palmas, visitamos algumas lojas que hoje, inclusive, estão no Eleve-se, como a Malotins, a MyLEDs, a New Móveis. Então, assim, acabou que a gente mostrou que Palmas é hoje procurado até por outras cidades, os nossos parceiros aqui de Palmas, para atender em outras cidades no Pará, no Maranhão, porque lá não tem a qualidade que a gente tem aqui. Palmas é referência hoje na construção.
Perfeito. Pio, agora vamos falar um pouco da roupa em questão dos custos, que você até já soltou um spoilerzinho de como que funciona o teu trabalho com a construtora no caso das reformas. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha hoje cobrando uma taxa de administração em cima do custo da obra, né? E o nosso maior diferencial é conseguir reduzir esse custo de obra. Então, o que é que a gente sempre busca? A gente sempre busca achar a melhor solução para o cliente, no melhor custo e no melhor tempo. Porque também depende muito do tempo do cliente. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma loja em X meses ou num prazo muito esgotado. Então, assim, a gente precisa buscar parceiros, às vezes com um custo um pouco mais alto, para resolver esse problema. Mas a gente também tem a opção de buscar essa negociação num longo prazo, em fornecedores às vezes fora, entendeu? Então, como a gente já vem com essa experiência de 14 anos de mercado imobiliário, mais de 710 unidades verticais, mais de quase 100 unidades horizontais, nós temos os contatos com todos os fornecedores. Muitas vezes a gente consegue, nesse caso desse meu amigo lá do Alphaville, mesmo com a taxa de administração, a gente conseguia comprar muito mais barato do que ele. Então, o que é o diferencial? Então, é uma pergunta que eu sempre faço. Se a gente precisar de uma defesa no judiciário, nós vamos contratar quem? Um advogado, Sim. Porque o cara é que estudou para isso, ele faz isso todo dia. Se a gente tem uma dor de dente, nós vamos aonde? No dentista. Se a gente vai fazer uma obra, nós vamos contratar quem? Alguém que já trabalha com obra. Então, a gente precisa que o cliente entenda que a gente consegue reduzir esse custo. Então, a gente busca sempre isso. A gente teve um cliente que foi indicação, mas que era um cara que não tinha ouvido falar da Miramar ainda, da minha pessoa, né? Ele falou assim, como que eu vou confiar que você está buscando o menor custo, ou então não está indo ali ele usou até o termo assim, na lojinha de material de construção comprar meu cimento, né? Falei, olha, é uma coisa um pouco antagônica, porque se eu cobro uma taxa de administração e eu ganho em cima do custo material, e eu estou reduzindo o custo, eu estou reduzindo a minha margem. Mas nisso eu ganho uma referência com o cliente, uma confiança do cliente que ele vai me indicar para outros clientes no futuro. Então, eu sempre penso que assim, a relação que a gente tem que buscar com o cliente, por mais que algumas outras empresas acham que não é o correto, eu sempre busco me tornar amigo mesmo do cliente. Não é à toa que a construtora nasceu pela demanda, né? Ela não tinha intenção nenhuma de existir. Então, assim, essa ideia de deixar muito no negócio, muito seco, faz a planilha, manda para o cliente, nem visita o cliente, não entende a realidade do cliente, eu acho que não é muito o meu perfil. Eu sou, com a minha esposa, eu sou muito sanguíneo, né? Eu sou de novembro, então acaba que eu gosto mesmo dessa cearense, né? De pegar, de estar junto, de conhecer a família. Então, quando eu vou, por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, mas você está sabendo mais da minha loja do que eu, está sabendo mais da minha família do que eu. Por quê? Gente, se eu vou, por exemplo, fazer uma loja de chá, como a gente fez a T-Shop, e eu não entendesse nada de chá, ou se eu não entendesse o fluxo do cliente, ou o fluxo do cliente do meu cliente, eu não conseguiria, na minha visão, fazer uma obra com a qualidade que deveria ter. Ou dar uma opinião quando a cliente perguntar, por exemplo, nós vamos fazer uma casa de uma cliente que tem 3 filhos abençoados, tipo o meu, Samuel. Eu vou sugerir para a cliente fazer uma escada com um guarda-corpo de vidro? Nunca. Porque esse menino vai rolar lá de cima da escada abaixo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o cliente, precisa vivenciar a história dele para que a gente possa oferecer as melhores soluções para ele. Sim. E muitas vezes a gente precisa ser realista. Nós já tivemos obras que nós não pegamos. Porque o cliente queria fazer coisas que não estavam dentro da norma de desempenho, dentro das normas de engenharia, a gente não fez. Por quê? Gente, é o nosso nome. A gente precisa pensar muito nisso. Entendeu? Então a gente tem que buscar essa solução. E a solução dos custos é justamente essa. Nós temos aí 14 anos trabalhando no mercado imobiliário. 14, são 10 prédios, são mais de 100 unidades, 87 mil metros de obra. Acaba que a gente já tem essa noção do que comprar, o quando comprar, onde consegue mais barato. Então o que a gente sempre busca para o cliente é assim, é passar antecipadamente a compra dos materiais. Não esperar ali para, vai precisar aplicar o piso daqui a 30 dias. Cliente, é o seguinte, se a gente comprar com mais antecedência, o fornecedor consegue buscar um preço melhor na fábrica, arranja um caminhão para dividir o frete e traz mais barato para a gente. Vamos comprar com antecedência? Vamos. Não, Pio, esse mês eu estou apertado, vamos deixar para um pouco mais próximo, porque aí a gente
não tem esse fluxo agora. Então a gente sempre antecipa isso para os clientes para que ele busque a melhor solução. Mas o cliente está sempre ciente. Sempre ciente. Como você estava falando dessa trajetória toda de 14 anos, é uma pergunta rápida que o nosso tempo já foi avisado ali que está acabando, mas tem 14 anos que tu está atuando aqui. O que tu acha da construção civil hoje aqui em Palmas? Como você está enxergando? Eu acho que a construção civil hoje em Palmas se especializou muito, né? Muito. Principalmente na incorporação, vamos dizer assim, né? Tanto na incorporação da Orla, como aqui no centro, a gente vê empresas muito mais profissionais. Quando eu vim aqui para Palmas, dentro de uma empresa de construção, no incorporador, o cara misturava a empresa, a fazenda, a família, os amigos, entendeu? E hoje a gente não vê mais isso. A gente vê empresas familiares, onde está o marido, a mulher, ou o marido... Mais profissionalizadas. Mais profissionalizados, entendeu? Às vezes mais em cargo só de confiança ou de diretoria, mas ele tem uma equipe profissional. E a gente viu muito isso. Então, a gente vê, por exemplo, a gente tem grandes empresas de administração de obra, de construção aqui em Palmas, que estão super especializadas, onde o cliente já sabe antecipadamente o custo da obra dele, ele já sabe quando que ele vai terminar a obra dele, ele já sabe como vai ficar a obra dele. Távila Arquiteta, pensa aí há 10 anos atrás como é que se apresentava um projeto para o cliente, as imagens. Gente, quando eu fui em 2023 fazer essa conta, eu peguei meu HD e eu fui pegar algumas imagens das divulgações de 2012. Gente, parecia assim, desenho animado. Nada comparado ao que é hoje. Então, assim, hoje melhorou bastante. A gente consegue, por exemplo... no nosso caso, a gente tem um sistema que ele é online, então assim, o cliente pergunta, quanto que eu já investi em elétrica? Eu, pelo celular, eu puxo ali, ou pelo computador, já consigo, na mesma hora, passar para o cliente. Antigamente, você tinha que usar planilhas, né? Ou ligar para o engenheiro, então hoje em dia a gente já consegue tudo isso ali online, já passar para o cliente. Né? Hoje, agora, tecnicamente falando, né, com o famoso BIM, né, que a gente tem, onde você consegue integrar o projeto elétrico, hidráulico, arquitetônico, você já sana alguns problemas que a gente tinha antigamente, tipo assim, o cara fazia o elétrico, o arquitetônico, na hora e vamos dizer, um caso que aconteceu conosco, ele fez um projeto de elétrica e o projetista que fez o combate a incêndio e gás foi outro. Na hora que começou a construir, que fez o primeiro andar, que o engenheiro chegou na obra, não, isso aqui tá uma coisa errada. Por quê? A prumada de gás estava projetada do lado da prumada de energia. Qualquer curto ia explodir o prédio. Então, você imagina. Antigamente, você tinha que fazer isso manualmente, né? Hoje em dia, você tem um programa que já faz isso para você. Antigamente, para você fazer um orçamento, você tinha que contar quantos interruptores, quantas tomadas, quantos mede-fio. Hoje, o sistema já te dá isso. Então, o programa já te dá isso. Você vai colocar os pontos de energia, os pontos de água e tudo. E ele já passa quantos metros de cano, qual é o cano, qual é a elétrica. Então, isso traz essa profissionalização e traz uma segurança maior para o cliente. Ele não vai ter tantas surpresas durante a execução da obra dele. Perfeito. Maravilha. Então, aqui ficou comprovado que nós, de fato, estamos conversando com um E obra, especialista. nós não temos dor de cabeça. Obra não dá dor de cabeça. Isso aí vai virar o teu jargão, que eu acho que tem que ser. Já é. Não, tem que ser. Que legal. Então, você que está aqui nos assistindo, a gente está quase finalizando, vamos dar aqui as palavras finais, mas quero te incentivar a seguir a nossa página no Instagram, Eleve-se, a também fazer seu cadastro, você é engenheiro, arquiteto, design de interiores ou corretor de imóveis, porque além de você poder ter empresas como a Hope, né, para poder construir para você, reformar, você tem possibilidade de ganhar experiências incríveis através da pontuação do Eleve-se. Então, não perde tempo, porque com certeza no Eleve-se você vai encontrar as melhores empresas da nossa cidade. E estamos chegando ao fim, Távila. E só continuando o que você falou e reafirmando o que o Roberto mencionou também, todas as empresas credenciadas no Eleve-se hoje, ela tem esse time técnico que vai ser como uma extensão do escritório dos profissionais que atende bem os seus clientes. Então, leva para qualquer empresa credenciada no Eleve-se que vai ter aí esse time técnico todinho para estar ajudando, dando suporte para vocês. E uma dica para poder se relacionar com esse cara aqui, não chame de Roberto, porque se você falar o nome dele, Roberto, na rua, os caras dele nem olhar, chame de Pio. Pio, com certeza, ele vai olhar. Ele é único. É único. Meu amigo Pio, as últimas palavras aí dentro desse cronograma que nós vemos, acho que tem que marcar outros pra gente poder bater um papo. Ele é tipo a Távila, aquela conversinha assim, eu sou meio tímido, não sei, mas fala bem. Mas hoje ele não deixou ninguém falar. E tem um monte de perguntas que eu queria fazer ainda e não deu tempo. Vamos ter que marcar outra. Suas considerações finais.
Bem, eu primeiramente queria agradecer a vocês a oportunidade, né? E agradecer ao público aí que está nos assistindo. E eu queria chancelar o que é mais importante para mim, que são os parceiros, né? Então, assim, claro, quero convidar você, cliente, para entrar em contato conosco, para nós mostrarmos as soluções para a sua obra. Mas o que eu acho mais importante no Eleve-se hoje são os parceiros, né? Então, assim, nós temos todas as empresas hoje, todas, sem exceção do Eleve-se, elas são empresas que resolvem os problemas, é o que eu mais gosto de falar. Então, assim, se você tem uma situação, alguma dúvida, principalmente você arquiteto, design de interiores, está com precisa de uma sugestão, que seja em qualquer situação do seu projeto, busque as empresas do Eleve-se, eles têm esse corpo técnico. Vou falar para vocês que no ano de 2024 nós usamos muito dessas equipes técnicas que as lojas têm para nos ajudar nas soluções mais rápidas, ágeis e com qualidade para os nossos clientes. Então, assim, obrigado por terem criado esse grupo, né? E, mais uma vez falando, várias empresas que já trabalhavam com a gente estão aqui conosco, né? Eu me sinto parte desse Eleve-se. Então, agradecer a vocês e agradecer aos parceiros que estão sempre junto conosco. Maravilha. Távila? Só agradecer esse profissional incrível que está aqui com a gente hoje. Obrigada pela presença, Pio. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vamos marcar um podcast agora pela Hope, para sentarmos nós três, ficar mais um tempo aqui, porque a gente pensa assim, nossa, vai ser X minutos e vai ser demorado, eu sou tímido. Não, já passou, nós nem vimos. Verdade. Então é isso, pessoal, você que esteve conosco aqui até agora, muitíssimo obrigado pela sua presença. E o Eleve-se é isso. É papo bom, é conversa boa, muito técnica. Então, com certeza, você conectado conosco, você não vai perder nada. Então, até o próximo episódio. Fique atento, porque sempre tem novidades por aqui. Um abraço. Tchau. Um abraço.